Graça e paz, amados do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal. Hoje nós vamos tratar, irmãos, de um assunto que eu considero, assim, de extrema importância para a igreja atual, sabe? Que assunto é esse? Aquele assunto que era prioridade nos altares das igrejas, aquele assunto que era prioridade nas reuniões de consagração e de oração. Aquele assunto, queridos, que era prioridade nas reuniões familiares. Talvez você esteja aí se perguntando: que assunto é esse? Ei, hoje nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. O nosso texto bíblico está em Atos, capítulo de número 2, irmãos. Abre a sua Bíblia aí no nome de Jesus. Versículo 1 ao versículo 13. Diz assim, ó: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um, olha isso, irmãos, cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene. Forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos os temos ouvidos em nossa própria língua falar, aleluia, da grandeza de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que isto quer dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de vinho, palavra do Senhor. Amados, deixa eu dizer algo aqui, irmãos, para começar a nossa aula de hoje, a nossa conversa, né, a nossa meditação. Ei, o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Ele reflete a busca por uma aproximação mais pessoal do crente com Deus. Por isto, né, e de modo geral, o movimento pentecostal tem a vocação de fazer oposição contra uma formalidade intelectualizada da vida cristã. A maravilhosa, amados, a maravilhosa experiência do Espírito Santo capacita o crente a ser eficaz no testemunho do Evangelho ao mundo. E não por refinamento formal e intelectual. Embora, é claro, né, este possa ter um importante papel, desde que esteja sob o domínio do Espírito Santo. Deixa eu te dizer, quando a palavra de Deus, amado, é proclamada sob o poder do Espírito Santo, sua veracidade ela é confirmada. Assim, é o Espírito Santo de Deus que confirma a palavra, meu irmão. Não o formalismo intelectual ou os padrões humanos de convencimento. Portanto, eu sempre digo isso e eu vou repetir, irmãos, até o dia
do arrebatamento da igreja. É uma necessidade urgente que os líderes desejem essa experiência, sabe? É uma necessidade urgente que os líderes comuniquem essa experiência aos seus liderados, irmãos. Estamos diante de um assunto importante, porém esquecido pela igreja. Há uma massa jovem, né, assumindo as lideranças. Isso é maravilhoso, assumindo os altares. Isso é bênção de Deus. Mas o que adianta essa geração assumir sem o conhecimento dessa doutrina que é de extrema importância? E eles desconhecem porque caiu no esquecimento. Não se fala mais sobre isso. Agora imagina se essa geração não conhece o Espírito Santo. Imagina essa que está vindo aí, irmãos. Por isso, irmãos, vou repetir, é de extrema importância que os líderes comuniquem essa experiência aos seus liderados. É de extrema importância que os líderes, irmãos, desejem essa experiência. E sabe por quê, meu amado? Uma vida sob a virtude do Espírito é a vontade de Deus para a eficácia da evangelização. Outra coisa, eu preciso te alertar. O ensino, amado, nada correto sobre este assunto tem levado a erros cada vez mais grosseiros e a um irreparável desmerecimento da dignidade do Evangelho de Jesus. As pessoas que recebem esta doutrina erradamente transmitida, meu irmão, tem uma experiência mais estática do que santificadora. É o que mais nós temos visto nos dias atuais. Mais enganosa do que edificante é o que nós temos visto nesses dias. Mais emocional, irmãos, do que reveladora do caráter de Cristo. Daí a importância de buscarmos a experiência e comunicarmos essa experiência a essa geração. Lembrando que a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem pelo Espírito. Não se esqueça disso. Nós temos 3 objetivos para hoje, meu irmão. O primeiro é conceituar o batismo no Espírito Santo. Segundo, é mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo. Existe um propósito, sabe? Existe um propósito. E terceiro, é destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Pois bem, então vamos começar, irmãos, a nossa aula falando do significado do batismo. E nesse tópico nós veremos 3 pontos maravilhosos. Primeiro, o fenômeno pentecostal. Depois nós vamos falar das 2 bênçãos distintas, né? E depois nós vamos falar sobre o conceito teológico. Pois bem, no Novo Testamento, né, ou o Novo Testamento, ele nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra. Guarde isso. São 2 bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo. Batismo no Espírito Santo pode ter 2 significados diferentes dependendo do contexto. Nós temos ali o momento da conversão, quando o Espírito Santo ele entra na vida da pessoa, e nós temos também a experiência poderosa, a experiência a mais, né? O revestimento de poder com o Espírito Santo. Bom, essas 2 situações aí acontecem ao mesmo tempo ou em momentos distintos. Como assim?
Simples, eu vou explicar aqui. A pessoa pode, no momento ali que aceitar a Jesus Cristo, naquele exato momento, receber o revestimento de poder, ser batizado com o Espírito. Ou ela pode aceitar Jesus hoje e daqui a uma semana, um mês, ou um ano, ou 2, receber o revestimento de poder. Né? Então, você vê que são coisas o quê? Separadas. Aí nós temos o quê? O fenômeno pentecostal, porque João Batista, irmãos, ele anuncia que é Jesus que batiza com o Espírito Santo. O que João disse, irmãos? Ele falou assim: e eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se você for em Lucas, irmãos, capítulo 3,16, vai estar ali a mesma coisa. João falando que é Jesus que batiza com o Espírito Santo. Então, nesse sentido, ser batizado no Espírito é identificado como receber poder do alto, e também não podemos esquecer a promessa do Pai. Porque o batismo no Espírito Santo, amados de Deus, é uma promessa de Deus para nós. O que diz a palavra? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. Lucas 24. Os discípulos de Jesus, eles deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém, é o que diz Atos capítulo 1. Não há dúvida de que a descida, irmãos, do Espírito Santo no dia do Pentecostes é sim uma referência ao batismo no Espírito Santo. É só você pegar aí Atos 2, né? E ler o versículo 2 e o 4, que diz: e de repente veio um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Meu Deus, irmãos, que coisa extraordinária, sabe? Que coisa linda. Então, chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos, né? Se você for em Atos aí, capítulo de número 11. Atos 11, versículo 15, diz assim: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Versículo 16, lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo de Deus. Oh, glória, aleluia, meu irmão. Isso vai fazer o que? Reforçar, amados, a ideia de que cheios do Espírito Santo, nesse presente contexto, se refere a ser batizado no Espírito. Mas nós vemos também, né, em outras partes do Novo Testamento, que indica uma vida como? Na plenitude, né? No fervor do Espírito Santo. Só você ler Atos capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: então Pedro, cheio do Espírito, lhes disse: principais do povo e vós, ancião de Israel. Agora, olha aí também o versículo 31 de Atos 4, que diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. Então você tem aí também, né, um texto que indica o quê? Uma vida na plenitude e no fervor do Espírito Santo do nosso Senhor. Aí nós temos as duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem, irmãos,
o Espírito Santo. Quem fala isso aí não sou eu, é João, cara. João que fala sobre isso. João capítulo 3, versículo 5, ele diz assim, ó: e respondeu Jesus, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Ou seja, quem nasceu de novo tem o Espírito Santo na sua vida. Essa verdade, irmãos, ela é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Paulo fala aos Coríntios, irmãos, capítulo de número 3, versículo 16, o seguinte: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito habita em vós? Isso é para tirar aquela ideia da cabeça dos pentecostais de que só eles têm o Espírito Santo. Bem porque, queridos, quem não tem o Espírito Santo não é cristão. Quem diz isso é Paulo falando à igreja de Roma, capítulo 8, versículo 9, olha o que ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é cristão. Então, fica aí, irmãos, claro, que a pessoa que aceita Jesus, ela tem sim o Espírito morando, habitando dentro dela. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo, ela é distinta, da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito Santo, meu irmão, mesmo antes do Pentecoste, tá? Isso está em Lucas, capítulo 10, versículo de número 20, que ele diz assim, ó: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam aos Espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no livro da vida. Aí se você for em João 20, 22, diz assim, amado, ó, 20, 22, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Ó, antes, irmãos, antes do dia de Pentecostes, os discípulos já tinham a vida eterna e também o Espírito Santo de Deus. Todos os presentes no cenáculo, meu irmão, por ocasião da descida do Espírito, eram crentes. Isso confirma, a doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito, ela é distinta da experiência da conversão, Uma coisa é ser batizado no Espírito e outra coisa é se converter ao Senhor Jesus. Então, nesse primeiro sentido, todos os salvos são batizados no Espírito Santo de Deus. E aqui é um detalhe bacana, sabe? Porque o que acontece na vida daquele que aceita o Senhor Jesus Cristo, que passa a ser tabernáculo do Espírito? Qual o resultado de se receber, melhor dizendo, o Espírito Santo na conversão? Primeiro, a certeza da salvação. Ele passa a ter, irmãos, a certeza da salvação. A pessoa que aceita Cristo, que o Espírito Santo vem e habita nela. O Espírito Santo, ele nos convence de que somos filhos de Deus e que fomos perdoados. Paulo fala isso aos Romanos capítulo 8. Segunda coisa é o entendimento. Vem a pessoa que recebe o Espírito, no momento da conversão, porque através do Espírito entendemos as realidades espirituais e a palavra de Deus, ela ganha sentido. Paulo fala isso escrevendo aos Coríntios, a sua primeira carta no capítulo 2.
Outra coisa que acontece quando a pessoa aceita Cristo, que o Espírito passa a habitar nela, é a união com a igreja. Irmãos, ficamos unidos pelo Espírito Santo a todos aqueles e aquelas pessoas no mundo que aceitaram também Jesus como Salvador. Aleluia. Aí nós temos o quê? O conceito teológico. Porque ser batizado no Espírito Santo, irmãos, inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso significa o quê? Primeiro, ser revestido do poder do alto, e diz respeito também à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do evangelho e a edificação espiritual. É o que Lucas fala ali em 24. Segunda coisa, trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Todas, meu irmão, todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecostes e continua até os dias atuais. Cremos, sabe? E ensinamos que tal experiência de Deus Ele disponibilizou para todos os cristãos, homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres, como diz Atos 2, em todos os lugares, meu irmão, em todas as épocas, como diz Atos capítulo de número 2. Então, nesse segundo sentido, o batismo no Espírito Santo, amados, ela é uma experiência especial que o crente pode ter com Deus. De que forma? Através da busca, meu irmão. Sabe, eu me lembro ainda hoje, né, que os pastores, os líderes, os professores, eles incentivavam a gente a buscar essa experiência com Deus, sabe? A buscar Deus para receber esse revestimento de poder. E eu, depois de um tempo, eu comecei a entender o porquê eles incentivavam tanto. Porque uma pessoa cheia do Espírito, irmão, pode ter vários efeitos, sabe? Primeiro, coragem. Quando a pessoa recebe o revestimento de poder, ela é tomada de uma coragem extraordinária. O crente perde a timidez porque ele está agora completamente focado em Deus e não nas opiniões de outras pessoas. É o que diz Atos, irmãos, capítulo 4, meu irmão. Não sei se você lembra desse texto, hein? Pedro e João perante o Sinédrio. Os caras queriam calar os dois, porque eles ministraram a palavra e diz o texto que 5.000 pessoas aceitaram a Cristo naquele momento. Foi algo sobrenatural. Eles, as autoridades, ficaram preocupadas e quiseram o quê? Tosar os caras. Chamaram e falaram, vamos parar com esse negócio aí. Vamos parar com esse negócio aí, que isso não está dando certo não. Se não parar, vão morrer. Aí o que diz o texto? Versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito e anunciavam com ousadia a palavra. Ou seja, eles receberam o revestimento, irmãos, e mesmo diante da ameaça de morte, continuaram pregando a palavra de Deus. Coragem. O revestimento traz coragem. Segunda, capacitação. O Espírito Santo dá novas capacidades ao crente para ajudar na onde? Primeiro, no seu crescimento espiritual. Segundo, na evangelização. E terceiro, no crescimento da igreja. O crente também, não podemos esquecer, pelo revestimento, poderá receber dons espirituais, como diz Atos dos Apóstolos, irmãos, 19, versículo de número 6, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito, aleluia, e falavam em outras línguas e profetizavam. Outra coisa que acontece quando a pessoa recebe o revestimento de poder pela busca, é a revelação, irmãos. Essa experiência pode ajudar o cristão a encontrar respostas para uma dúvida, né? Ou
uma indicação do que deve fazer, ou até mesmo, né, um novo significado de uma palavra da Bíblia para a sua vida. Deus vai revelar a ele, mas essa revelação ela só vem com o revestimento de poder. Por isso a necessidade de buscar. Outra coisa é a dedicação, irmãos. Por causa dessa experiência, o crente pode se sentir à vontade, sabe? Para conhecer Deus melhor através da palavra. Sabendo que ao abrir o livro, esse Espírito vai se fazer presente para revelar a ele as verdades de Deus. Outra coisa que acontece é a dedicação para o serviço do Senhor. Isso só vem, queridos, com o revestimento de poder. Por isso, irmãos, a importância. Nós precisamos, nesses dias, de uma igreja corajosa. Eu falo para você, pelo que está vindo por aí, irmãos, nós precisamos de uma igreja corajosa. Nós precisamos de capacitação, sabe? Crescimento espiritual, meu irmão. Isso que a igreja precisa. Precisamos dos dons espirituais nesses dias atuais, e só vem através do revestimento do poder, do batismo com o Espírito Santo. Precisamos das revelações, irmãos, profundas de Deus. Nunca foi tão necessário isso para nós como nos dias atuais, receber de Deus revelação para andar trilhando nos caminhos da verdade. Precisamos disso, dessa experiência, para nos dedicar mais, primeiro a conhecer a Deus, sabe? E segundo, irmãos, para nos dedicar mais no trabalho do Senhor. O segundo ponto da nossa lição fala do propósito do batismo no Espírito Santo de Deus. E nesse ponto nós vamos ver a finalidade, né? Nós vamos falar também sobre a capacitação mais um pouco e vamos falar sobre a necessidade real e atual. Queridos, uma importante pergunta que precisa ser feita quando estamos falando aí sobre batismo no Espírito Santo é a seguinte: qual o propósito do batismo no Espírito Santo? Para que finalidade os cristãos pentecostais desejam receber essa experiência? Então, nessa questão, irmãos, não diferente das demais, reside aí algumas divergências, né, por alguns pentecostais, né? O batismo no Espírito Santo tem a finalidade, diz alguns, de nos unir a Cristo. Para outros, né, não aprova a Bíblia em favor do argumento de que falar em línguas é uma fonte especial de poder espiritual. Mas, guarde isso, para o pentecostalismo clássico, o batismo no Espírito Santo, amados, tem como finalidade a plena dinâmica do revestimento de poder pelo Espírito Santo. E quando essa experiência deixa de ser normal na igreja, esta fica destituída, meu irmão, da realidade, da dimensão poderosa da vida no Espírito. A questão é que a igreja hoje, da mesma forma que a igreja em Atos dos Apóstolos, precisa, meu irmão, do poder dinâmico do Espírito Santo. Sabe para quê? Para evangelizar o mundo de modo eficaz. Receber esse revestimento para testemunhar para outras pessoas que nós pertencemos a Cristo, que nós somos dele, meu irmão. Para a edificação também do corpo. O que é destacado pelos estudiosos pentecostais, e com muita propriedade, irmãos, é que a experiência do batismo no Espírito Santo tem como propósito capacitação para o serviço. É isso mesmo que você ouviu. Se recebe o revestimento, meu amado, para fazer a obra do Senhor. Escute e guarde uma coisa que eu vou dizer. A finalidade não é
fazer com que você fique falando em línguas durante todas as reuniões para uma demonstração de experiência espiritual superior à dos seus irmãos. Está preparado para essa conversa? O que mais nós temos visto? Pessoas falando em língua durante a reunião toda, querendo demonstrar o que é espiritualidade. Não é para isso o batismo no Espírito Santo. O propósito deve ser para capacitação, para testemunhar e servir. Então, irmãos, considerando que ser batizado no Espírito não é salvação, e ambas as experiências são coisas distintas, qual é o propósito? Hein? O propósito, então vamos lá, finalidade, né? É a capacitação do crente, como eu disse, para o serviço divino como poder para uma vida santa e serviço eficaz. Segundo, pureza ou santificação, irmão, simbolizada pelas línguas de fogo, como diz Mateus. Terceiro, revestimento pleno do poder de Deus, que diz a palavra, todos foram cheios do Espírito Santo. Quarto, a proclamação ou testemunho de Cristo, Atos 1:8, que na verdade é concedido de várias formas pelo Espírito, porque a palavra diz, segundo o Espírito concedia que falasse. Oh, Jesus! É para isso, irmãos, o revestimento de poder, sabe? Esquece disso não, desse detalhe, sabe? Não é para você ficar batendo palma no culto para chamar a atenção para você, para as pessoas acharem que você é mais espiritual. Não é para isso não. Não é falar língua o tempo todo para mostrar para o seu amigo que está do seu lado ou a outra pessoa que você é mais espiritual. Não! Recebemos o Espírito, recebemos o poder do alto, recebemos o revestimento de poder para testemunhar de Jesus com ousadia. Aleluia! Aleluia! É para isso, meu irmão. Tem que parar com esse negócio aí, sabe, irmãos? Essas coisas estranhas, e eles atribuem isso ao Espírito Santo de Deus, quando na verdade não é, vamos combinar. Aí nós temos a capacitação, né, do Espírito, porque é do conhecimento da maioria, irmãos, que a ideia do termo batismo é imersão. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs, ou serem cheios do Espírito Santo para se referir ao batismo do Espírito Santo, pode lançar luz sobre o propósito dessa promessa, porque ser imerso significa capacitação, isto é, primeiro, revelação dos mistérios de Deus, Efésios 3:5, o qual, noutro século, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Segundo, poder para testemunhar de Jesus. Então, vamos falar isso direto aqui, irmãos. Você recebe o batismo para testemunhar de Jesus, Atos 1:8. Mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Recebe para testemunhar. Terceiro, profetizar, Atos 11, e levantando-se um deles por nome Ágapo, você vai lembrar desse texto, irmãos, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César, diz a palavra. Outra coisa, para realizar milagres, irmãos. Pelo poder, diz a palavra do Senhor, Romanos capítulo 15, pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito Santo de Deus, de maneira que desde Jerusalém aos arredores, até Lírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Você entendeu o que Paulo disse? Que ele recebeu o revestimento. Ei! Não foi para ficar sapateando, se jogando no chão na igreja, não. Meu irmão, é isso que eu falo, desconhecem o Espírito, aí ficam fazendo essas bobeiradas dentro do templo, irmão, e um monte de gente batendo palma. Não foi para ficar falando em língua o tempo todo, não. Viu o que Paulo falou? Que ele foi revestido para quê? Para pregar o Evangelho de Jesus. Então, diante disso, nós vemos o quê? Uma necessidade real e atual, amados. O Espírito veio, irmãos, no dia de Pentecoste,
Porque os discípulos, guarde isso, precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Por isso foi derramado sobre eles o poder do alto, para falar com ousadia, sabe, intrepidez de Jesus Cristo. Lucas 24, irmãos. Deixa eu ver, achar aqui. Lucas 24. Lucas 24, 49. Olha o que diz. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Revestimento é para anunciar com graça Jesus Cristo, para que outros se convertam. Então, talvez você deve estar se perguntando como receber esse batismo, irmãos. Primeira coisa, é o Senhor Jesus que batiza, amém? Então nós temos que ir a Ele. Jesus, preciso do revestimento. Jesus, preciso do revestimento. Diga isso toda hora, tomando café, almoçando, jantando. Jesus, preciso do revestimento. Busque isso, irmãos, com toda a tua força. Busque isso. Todos os crentes devem buscar essa promessa para edificação e crescimento espiritual. Não existe regras rígidas no Novo Testamento, amados, para recebê-lo, pois Deus entende cada caso de maneira individual, de modo diferente. Mas é necessário, não podemos esquecer, que precisa existir arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo. Precisa existir oração, meu irmão. E precisa existir também, aleluia, paciência. Sabe, Atos 2, 38 diz: e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, o que eu preciso? Arrependimento sincero. Sem arrependimento não tem revestimento de poder. O que eu preciso? Fé, meu irmão. Porque sem fé, irmão, é impossível agradar o Senhor. O que eu preciso? Desculpa. Oração. Eu preciso, meu irmão, calejar os meus joelhos, sabe? Eu preciso ter intimidade com Deus, falar com Deus toda hora. E eu preciso também, é claro, de paciência. Lucas, eu vou ler um texto aqui, Lucas 11, capítulo de número 11, né? 9. Do 9 ao 13 diz assim: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós que, se o filho pedir pão, não lhe dará uma pedra? Ou também, se pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Pede aí, meu irmão, pede com fé, pede em oração, tenha paciência, e no momento certo Deus vem com poder sobre a sua vida. Aí nós temos o terceiro ponto da nossa lição, que fala do recebimento, né, e a evidência do batismo no Espírito Santo. E aqui nós vamos ver, irmãos, aquela questão, né, das outras línguas. Nós vamos falar da função das línguas e nós vamos falar da atualidade também das línguas estranhas, irmãos. Tem línguas muito estranhas por aí, né?
nem todos os crentes em Jesus, escute isso, são batizados no Espírito Santo, apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus Cristo em todos os lugares, em todas as épocas. Mas essas pessoas, ela tem, irmãos, o Espírito Santo, que diz Paulo aos Romanos, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Então, a glossolália, né, ou as línguas, né, são ininteligíveis e evidência externa, física. E inicialmente também o batismo no Espírito Santo. Isso está Atos capítulo 2, versículo 3 e 4. Mas não é só isso. Nota que a declaração também, né, de fé das Assembleias de Deus vai acrescentar. Ela vai dizer assim, mas somente a evidência inicial, pois a evidência contínua da presença do Espírito como fruto do Espírito Santo e a manifestação dos dons. Sua fonte, meu irmão, a fonte é o próprio Espírito Santo. Em línguas, os discípulos falavam das grandezas de Deus. Na casa de Cornélio, todos ouviam falar em línguas e magnificavam a Deus. Então, qual a função, irmãos, das línguas? Simples, elas sinalizam a presença do Espírito Santo e o dom de língua, pelo que se vê ali nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios. Está associada, na verdade, a uma oração pessoal. Paulo fala isso, escrevendo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 13. Ele diz, pelo que fala língua estranha, ore para que possa interpretar, porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento? Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento? Olha ele falando, de outra maneira, se tu bendizeres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto, o amém? Sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Percebe? Percebe, irmãos? Você fica falando em línguas estranhas sem alguém para interpretar, ou você está edificando a si mesmo, mas não está edificando a mais ninguém. Porque dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos, Paulo está falando, né? Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa ser bem instruído, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas, irmãos. Aí ele diz assim, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede menino na malícia e adulto no entendimento. Está escrito na lei. Porque gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem um indouto ou infiel, não dirão porventura que estão todos loucos? Caramba, cara, olha aí. Então, a língua estranha, irmãos, ela na verdade está associada a uma oração pessoal. As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. As línguas nas cartas de Paulo são também importantes, né? Pois o apóstolo as descreve como línguas do Espírito, por meio dos quais conversamos com Deus em mistério. Por meio delas oramos em Espírito. Por meio dela louvamos a Deus. Paulo fala aos Coríntios, capítulo 14. Esse dom, irmão, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais,
o desenvolvimento da nossa sensibilidade ao Espírito. Foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio, Atos capítulo de número 10. Lembra do sinal tangível que levou Simão samaritano a desejar esse dom? Atos 8. Atos 8, versículo 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro. Então, e na atualidade, irmãos? Hein? A promessa de ser batizado no Espírito é para toda a igreja. Isso engloba tantos cristãos em todos os lugares, né? Em todas as áreas. Essa é a verdade. De modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito Santo. Você percebe isso? As línguas são inseparáveis do batismo no Espírito Santo. Mas veja que o batismo, né, o revestimento, ele tem um propósito, nós já falamos, e as línguas também têm um propósito, nós falamos. Então, dos 3 sinais, amados, sobrenaturais, manifestos no dia de Pentecostes com a descida do Espírito Santo, somente falar em outras línguas veio para ficar e ele se repete. Mas os outros 2, né, um som como de um vento veemente, impetuoso, e as línguas repartidas como de fogo, ocorreram uma só vez, e eles não se repetem nunca mais. Eu quero concluir, irmãos, dizendo para você apenas uma coisa. Estamos vivendo tempos difíceis, trabalhosos, momento em que urge a necessidade, né, premente de buscar com toda a força da nossa alma, sabe? Esse revestimento de poder, meu irmão. Não se engane, cara. O que está vindo por aí, meu irmão, é tão forte que só vai ficar de pé aquele e aquela que receberem de verdade, de fato, o revestimento de poder. Busque isso, irmãos, no nome de Jesus.